Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui às nossas aulas do bloco de vendas, do bloco que fala sobre os impactos da construção de marca nos processos de venda, desde a entrada de um lead na minha esteira de vendas até os processos de compra, pós-compra e indicação, né, de novos clientes a partir desses clientes que compraram da minha marca. Então, a gente está mais ou menos na metade do processo. Se a gente estivesse pensando numa esteira, estaria ali mais ou menos no processo já de construção de argumentação para a transformação de tomada de decisão e ação de compra. A gente falou até aqui sobre os processos de transformação de uma percepção de comunicação em atenção, em como esse impacto me ajuda na construção de uma ação efetiva de compra. Falamos também sobre quebra de objeções, falamos sobre os processos de construção de percepção de valor e como isso contribui, percepção de valor de negócio e de marca, e como isso contribui para a compra em si, para que eu consiga vender de maneira eficiente, gerando, mostrando, demonstrando o valor do negócio através de conteúdo e de comunicação. Então, caminhando um pouquinho mais nessa construção de conhecimento lógica de vendas, agora a gente vai falar sobre os processos de fato de negociação de desconto, que é uma frente que entra junto ali com os processos de objeção, com os processos de questionamento, no momento em que o nosso consumidor está no mercado, comparando opções, olhando potenciais soluções de produtos e serviços que resolvem a sua dor, resolvem o seu problema, no momento onde ele já está mais equalizado com uma proposta, onde ele já está mais direcionado a escolher uma marca dentre as marcas concorrentes que ele está olhando no mercado, muito potencialmente aqui a gente vai iniciar um processo de negociação de desconto, ok? Que é um processo cultural. A gente sabe que existem lugares e países onde a negociação, de fato, ela é um elemento fundamental nos processos de negociação, venda e compra, né? Para outras empresas, para outros lugares, para outras culturas, nem tanto assim, mas o ponto é que em algum momento o vendedor e uma empresa vai entrar nessa perspectiva de negociar desconto, de verificar preços promocionais, se fazem sentido ou não adotar neste momento da jornada de compra, ok? E aí a gente vai entender aqui nessa aula o que baliza o cérebro do consumidor para esse processo de pedir um desconto, precisar negociar um desconto, e o que a gente precisa compreender do funcionamento do cérebro do consumidor para que a gente diminua a perspectiva de que ele, de fato, precise pedir desconto no processo de negociação, né? A gente, quando monta uma estratégia de precificação, isso, obviamente, está fora da perspectiva de marketing, estou olhando mais para negócio, né? Precificação como um item importante no processo de faturamento do negócio em si. A gente já constrói a estratégia de precificação olhando para esse processo de necessidade de negociar desconto. Isso já está claro no ecossistema de construção de precificação. Isso é, isso é dado nesse momento. Mas, obviamente, que trazendo essa perspectiva de precificação e de descontos para um olhar de vendas, que é quem vai determinar se o desconto será dado ou não, que vai determinar se um desconto será pedido ou não ao longo da jornada, a gente, compreendendo as diretrizes do consumidor e do comportamento cerebral do consumidor que vão levar a esse pedido de desconto, a gente consegue ir construindo ferramentas ao longo da jornada que vão diminuindo, que vão ajudar a diminuir essa necessidade de negociação de descontos ao longo da jornada. Então, essa é a ideia, tá? Desconto é racionalidade. Até aqui a gente tem falado muito sobre esse processo de equalização dos sistemas de sensação antecipada de prazer e de punição, e como o sistema cerebral, que tem uma parte límbica, né, que é uma parte conectada a emoções atreladas a aprendizados e memórias passadas, que tem impacto direto no comportamento mais intuitivo, mais conectado à emoção, à sensação, qual é o papel dessa parte do cérebro e como esse papel pode ser atuado no processo de compra. E a gente também olha para o outro lado da balança do cérebro, que é o lado
da racionalidade. É o lado que tenta equilibrar essa atividade comportamental baseada no sistema límbico, tentando trazer para o racional, para o processo de pensamento e de construção de razão para a tomada de decisão e para a ação em si, o cérebro tenta trazer, de fato, esse equilíbrio para esse momento, né? E a questão de precificação, a questão de desconto, ele é um processo costurado e capitaneado por essa parte lógica do cérebro, por essa parte racional do cérebro presente no córtex cerebral. E aqui a imagem mostra exatamente o ponto do cérebro onde esse processo racional, de racionalidade, na jornada de compra, no momento de necessidade de desconto, onde isso acontece no cérebro. É nessa região do córtex pré-frontal, que é a região responsável pela parte de planejamento executivo, pela parte de raciocínio lógico, pelos filtros que a gente faz para a personificação do nosso ego. Então, toda a parte que, de fato, eu mostro para o ambiente de maneira racional, ela é codificada, ela é estruturada e avaliada, né, e construída por essa parte do cérebro córtex pré-frontal, ok? Então, desconto é racionalidade porque está atrelado a um atributo de precificação, o preço, né? E no fim de tudo que a gente está conversando aqui, o branding ajuda no processo de construção de significado no imaginário do consumidor, o que traz mais valor para essa marca, o que traz mais valor para o produto, uma vez que através do branding, dessa significação, esse produto, esse serviço, ele é conectado com as necessidades latentes do nosso cérebro, de empatia, de segurança, confiança, confirmações, manutenção do status quo, ajuda nas transformações para um processo de conexão e adequação ao ambiente inovador. Então, todas aquelas diretrizes de cérebro que a gente já viu até aqui costuram esse alinhamento com os processos de construção de percepção de marca consequentemente, uma marca com maior valor tem uma propensão de ser menos questionada em relação ao custo-benefício que ela promete entregar para o consumidor. Então, essa equação, quando a gente chega aqui nesse processo de necessidade de desconto, a equação que a gente quer trazer de marca para essa construção de conhecimento é que marcas com valor, marcas com significado no imaginário do consumidor, têm mais percepção de valor para o consumidor e, consequentemente, determinam uma menor necessidade de argumentação e negociação de desconto por muito tempo, ou mais complexa no processo de convencimento desse potencial consumidor na hora de comprar efetivamente o meu produto, tá? Então, quando a gente fala dessa esteira de atributos que estejam conectados com a racionalidade, a gente está falando do produto em si, né? Então, o produto e todos os seus atributos relacionados à matéria-prima, a operação do produto, a usabilidade do produto, as tecnologias envolvidas no produto, tudo isso são características e atributos conectados à racionalidade em um primeiro momento, né? Para eu comprar um produto, eu preciso entender de configurações, saber se o produto de fato, tecnicamente, materialmente, ele é adequado para resolver as questões que eu preciso resolver, né? O porquê de eu estar comprando esse produto, esse serviço, todo o processo de pós-compra, que é a usabilidade em si do produto, é um processo da racionalidade, o processo de vendas conectado à racionalidade, tá? O processo de compras, em sua parte, também é um processo racional, que a gente está vendo aqui agora, o processo de compras muito nesse equilíbrio entre um sistema emocional e um sistema racional, e a gente até aqui já construiu esse conhecimento para conhecer essa equilibração, e as estratégias que a gente pode adotar para trafegar entre um e outro ao longo da jornada de compra, mas o processo de compra em si, em diversos momentos, ele se conecta com esse processamento racional do cérebro para transformar a tomada de decisão em ação de compra, tá?
E a parte de desconto tá, e esse capítulo de desconto está estruturado também nessa frente de racionalidade que o cérebro imprime para os processos, tá? Usabilidade do produto, isso muito conectado com o pós-compra, mas conectado também com o processo de experimentação do produto ao longo da jornada no pré-compra. Então, se eu sou um negócio, um serviço que oferece um período de testagem grátis do meu produto e do meu serviço, por exemplo, eu preciso garantir que a usabilidade nesse período de testagem grátis seja um período onde eu tenho uma usabilidade que traga, que imprima valor, significação para minha marca. Como ela faz isso? Entregando o que promete, entregando de fato o serviço que promete. Entregou o serviço que promete nesse momento pré-venda, nessa experimentação, nesse free trial que a gente chama do produto, eu construo uma significação positiva de marca no meu, eu ajudo no processo de construção de significação positiva da marca no meu imaginário. De novo, eu vou trazer essa construção de conhecimento aqui, porque ela é importante. Olha como, desde o começo da esteira de vendas, olhando como o impacto de marcas acontece nos processos de vendas, desde a primeira aula desse bloco até agora, o que a gente percebeu é a importância da construção de significação de marca e a construção das forças de significação de marca ao longo da jornada. A significação começa pequena lá atrás, quando eu estou falando de percepção transformada em atenção, e olha como ela vai ganhando escala, ela vai ganhando força, significação, quando ela chega aqui, já no momento de negociação de desconto. E quando eu entendo que a minha marca não precisa negociar desconto, eu entendo que ela consegue construir ao longo dessa jornada uma força de significação relevante o suficiente para fazer com que o meu consumidor não fique preso às amarras da necessidade de um desconto para comprar de mim, né? Então, olha a potência que a construção de significado de marca tem nesses processos determinantes para a venda no final do dia, né? Então, isso é muito importante. Então, quando o cérebro do consumidor está orientado por um funcionamento racional, isso significa que a minha marca ainda tem percepção baixa de valor. Isso significa que a minha marca ainda não construiu força de significação no imaginário do consumidor, porque o consumidor não construiu estofo suficiente no seu sistema límbico, nas conexões emocionais com memórias e aprendizados sobre a marca suficientemente boas para fazer com que a percepção de valor seja maior do que a necessidade de um desconto e da compra por uma barganha de preço, tá? Então aqui, e a gente sabe que barganhar por preço para o consumidor praticamente joga o meu consumidor para um outro competidor que vai ter um preço mais baixo do que o meu, e se a disputa desse meu consumidor é por preço, então eu estou disputando não pela diferenciação do meu negócio, mas eu estou disputando esse consumidor por um atributo que é comum ao mercado, que é o preço, que é quem tem a capacidade de dar mais desconto e diminuir mais o preço e sem ter grandes impactos ali nas suas metas de faturamento, para fechar os números e os balanços no final do mês, tá? Então, se eu não quero entrar nesse tipo de disputa com o meu competidor sobre o meu concorrente, eu preciso construir significação de marca no imaginário desse consumidor. Eu preciso fazer com que o meu posicionamento, que reflete a minha diferenciação, esteja muito claro no processo de significação de marca. Eu preciso que a minha personalidade de marca, a gente vai falar muito agora de personalidade de marca e arquétipos, estejam muito bem definidos e muito, muito claros na espinha dorsal de comunicação, para que a gente consiga imprimir valor de diferenciação, de humanização nessa relação com o consumidor. Quanto mais humanizada a minha marca é, mais significado ela tem, menos necessidade de negociar com o consumidor num prisma racional de preço eu precisarei, né? A mesma coisa para as narrativas e para as identidades de marca, que também são elementos da construção de branding que a gente viu claramente até aqui, né? E aí é isso, né? Essa equalização entre sistema límbico conectado à construção de emoções
e o córtex cerebral conectados a uma perspectiva racional do processo de compra, para eu conseguir manter o maior tempo possível do processo de compra do meu consumidor o sistema límbico operando em maior escala do que o córtex cerebral, eu preciso reafirmar aqueles elementos de pertencimento, empatia, bem-estar, confirmação, para manter o padrão no sistema default, né? Eu preciso provar para o consumidor que, ok, eu talvez queira tirar ele de um sistema default de comportamento para um sistema executivo, mas eu faço isso de uma maneira segura, empática, através de bem-estar e confiança. Além de tentar trazer ele para esse sistema, eu preciso mostrar para ele que nos processos de transformação dele, nos processos de atendimento às necessidades dele, a minha marca com o significado que ela imprime no inconsciente desse consumidor, é capaz de promover essa transformação de maneira segura, empática e confortável, tá? Então, quando eu tenho um sistema límbico operando com maior protagonismo no processo de compra em relação ao córtex cerebral, eu gero valor de diferenciação na sensação de perda em relação ao concorrente. Então, quando ele faz esse processo que a gente viu bastante até aqui, o concorrente sempre vai pensar, quando ele compra da minha marca, o que ele está perdendo do consumidor, na verdade, quando a minha marca opera nesse sistema límbico de emoções e memórias de aprendizado e conexões afetivas com o consumidor, eu diminuo um pouco essa sensação de perda que ele tem, em relação ao comparativo que ele mesmo faz da entrega de valor e de potencial solução de serviço que o concorrente vai promover para ele e o que ele vai deixar de ter ao não consumir do concorrente, ao consumir de mim, né? Então, isso gera respostas a objeções que são pré-determinadas ao momento que, de fato, a objeção vai acontecer. Então, quanto mais valor uma marca tem, quanto mais significado uma marca tem, mais anterior, com mais previsibilidade, a gente falou de previsibilidade no começo do curso, né? Mais previsibilidade eu tenho nesse comportamento de objeção, nesse comportamento de necessidade de desconto, nesse comportamento de questionamento sobre a minha marca. Claro, tudo isso vai acontecer, né? Ele vai pedir desconto, ele vai ter objeções, ele vai ter dúvidas, ele vai necessitar de esclarecimentos, está tudo certo? O que a gente consegue, o valor que tem esse conhecimento que a gente está construindo aqui, é ter uma previsibilidade e construir num pré-momento a esse questionamento estratégias de comunicação que consigam o tempo inteiro trazer o comportamento do meu consumidor a ser operado pelo sistema límbico e não necessariamente pelo córtex. Claro, o córtex sempre vai estar envolvido nesse processo de tomada de decisão e ação, sempre inevitável. Mas eu preciso fazer com que os processos de acionamento do sistema límbico conectados a emoções também tenham protagonismos nesse processo de transformação de tomada de decisão em ação. É assim que a gente tem sucesso. Uma compra ela é realizada pelo sistema límbico. Claro, envolto pela racionalidade, está tudo certo, e a comunicação vai trabalhar os processos de racionalidade também. Mas é o sistema límbico que potencialmente vai operar, de fato, o input para o meu comportamento de compra de maneira efetiva, e aqui o que a gente quer, sem necessidade de desconto. Quanto mais límbico for essa relação com o consumidor, potencialmente menos desconto ele vai pedir para a gente no processo de compra. Ok? E aí, reforçando a questão da construção arquetípica para uma marca, lembra? O arquétipo ele é responsável pelos processos de humanização, tá? E por que a humanização é importante? Porque a humanização se conecta com o humano do indivíduo que está conversando comigo. Pessoas conversam com pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Os vínculos sociais acontecem entre pessoas, né? E quanto mais estratégias de personalização, de humanização eu trago para minha marca, mais chances de gerar empatia, gerar conversação empática com esse consumidor eu tenho, né? Quanto mais o inconsciente do meu consumidor perceber que eu sou uma marca
com diretrizes orientadas para um processo de humanização, né? Que eu tenho esses elementos de diretrizes orientados para a humanização, mais significação de marca eu construo no imaginário desse consumidor, mais conversas eu gero, mais processos empáticos entre nós dois é gerado. Quanto mais processos empáticos são gerados nessa relação empresa-consumidor no pré-venda, mais confiança, segurança e percepção de valor esse consumidor vai ter de mim. E isso vem muito dessa construção arquetípica da personalização e da construção de humanização de marca. Lembra, a personalização tem a ver com espelhamento, né? Eu preciso me ver no outro, eu preciso ver o outro e me sentir pertencente ao grupo ao qual eu estou envolvido. Quando uma marca consegue ser espelho daquilo que eu sou, reflete aquilo que eu sou, ela gera um processo de vínculo com esse consumidor muito potente, potente ao ponto de colocar todo esse processo de vendas, da esteira de vendas, no sistema límbico desse consumidor, para além da sua totalidade estar no processo racional do cérebro desse consumidor. Quanto mais humanizada é a marca, mais conectada ela e mais presente e operante no comportamento acionado pelo sistema límbico, essa marca vai operar de maneira efetiva, tá? Então, arquétipos é importante. E olha como a estrutura arquetípica, ela é radical do processo. De novo, o arquétipo que eu escolho para ser o arquétipo de personalidade da minha marca, ou os arquétipos na tríade arquetípica, não é o que vai aparecer na venda. Eu não vou chegar para o consumidor e falar, olha, compra de mim porque eu tenho o arquétipo do herói, eu sei que isso se conecta com você. Isso não quer dizer nada para o consumidor de maneira consciente, né? Eu vou trazer a perspectiva do arquétipo ao longo da maneira como eu me comunico com o consumidor. O que eu trago na minha comunicação psicológica com o meu consumidor precisa demonstrar, precisa ser embasada nessa construção arquetípica, tá? Então, se o meu arquétipo é o herói, qual a definição de posicionamento, da leitura de posicionamento é construída baseada nesse arquétipo do herói? As narrativas em storytelling, as narrativas de discurso de venda mesmo, no fim do dia, elas estão baseadas na construção de personalidade desse arquétipo, no jeito de ser desse arquétipo, nos benefícios de transformação que esse arquétipo traz para a pessoa, para a personalidade da pessoa e para essa construção de vínculo social. Então, é em uma esfera inconsciente, que é a esfera onde a significação de marca acontece, através das associações de informações, a gente já viu isso bastante, e é onde eu quero que a minha marca opere, de fato, em todos os processos de tomada de decisão do meu consumidor. Tá? Então, aqui eu quis trazer esse slide sobre o arquétipo para que fique claro que a construção arquetípica, a construção de personalidade como um item de ativos de marca, ele é importante também de ser percebido de maneira consciente pelos times de vendas ao longo da sua jornada de compra. Isso determina a precificação final que eu vou trazer para o meu consumidor, a percepção de valor, de custo-benefício e a necessidade de não ficar barganhando com esse consumidor a partir do preço, a partir de promoção e a partir de desconto, ok? Então, a gente segue aqui com as próximas aulas sobre as esteiras de venda e os impactos de marca nos processos de vendas. E daqui para frente a gente já vai começar a navegar por um lado da esteira de vendas que já olha mais para compra, para relacionamento pós-compra e para indicação de compra de venda também para outros compradores no mercado. Tá bom?